Obrigada a todos presentes, muito boa tarde. Eu sou Ingrid Reis, da Espiral Soluções Socioculturais. Obrigada pela apresentação. Eu sou uma mulher preta, estou vestida com uma roupa branca, um blazer bege, uso óculos, tenho cabelos cacheados, estou com um tênis rosa e verde. Eu faço a minha audiodescrição para aqueles que também têm baixa visão. Muito obrigada, meus caros colegas, por ter aceito esse desafio aqui hoje. E vamos falar de quem transforma conhecimento em inovação. Agradeço também a Thaís pelo grande convite e a Serratec e toda a sua equipe do ecossistema aqui de Petrópolis. Vamos iniciar, então, nossa conversa com a Débora. Débora, considerando a experiência do Instituto ECOA na aproximação entre empresa e academia, quais são hoje os principais desafios para transformar conhecimento e pesquisa em inovação aplicada? Oi, obrigada, Thaís, gente. Boa noite. Eu acho que, assim, hoje, não só as universidades, mas todas as ICTs, espera que está dando... Tá, né? Deixa eu ver se melhora. Isso, vou ficar aqui de lado. E as ICTs, elas têm uma percepção diferente do que é pesquisa e o que é a criação de conhecimento dentro desse panorama novo que a gente entende como inovação. Antigamente tinha as linhas de pesquisa, eu era lá meu pesquisador, pegava, fazia meu projeto, aí no final do projeto chegava junto com a empresa, toma aqui, né? Se é que tinha uma empresa junto com a gente, às vezes era só a universidade mesmo. Só que hoje o cenário de inovação é muito diferente, né? Não só a universidade participa, né, do processo de inovação, mas a gente tem vários outros segmentos da sociedade. A gente tem o governo participando, a gente tem associações participando, a gente tem parques tecnológicos participando, a gente tem empresas participando e a gente tem especialistas, né, de campos diferentes também que dão a sua contribuição. Então, dentro desse panorama, eu entendo que não é mais só um desafio da instituição que faz pesquisa especificamente, está compartilhando conhecimento, mas de todos que fazem parte desse processo, todos os atores que fazem parte do processo de inovação. Porque, por exemplo, quando a gente tem um projeto como a Petrobras ou com o governo do Estado do Rio de Janeiro, sempre existe a circulação de conhecimento, porque a inovação ela é uma coisa mais complexa do que só se fazer pesquisa, né? Você tem que ter uma articulação, você tem que ter um alcance dentro da sociedade muito maior. Então, essa troca de conhecimento ela não se dá só da parte da universidade para os outros. Ela é uma troca entre todos os atores. Os desafios que eu vejo hoje é mais a coordenação dessas parcerias, criar essas parcerias e esses ambientes em que você possa trocar. É o grande desafio hoje dentro dos ecossistemas de inovação no quais as universidades participam. O ECOA, a PUC especificamente, ela já há algum tempo já tem se repensado em relação a esse processo de transferência de conhecimento. Então, até os projetos de P&D, que são mais no modelo tradicional, porque a gente tem modelos hoje, que é uma coisa interessante da gente comentar, a inovação não acontece somente com um projeto de P&D naquele modelo que a gente conhece, que é mais antigo, né? Tenho um edital de algum lugar da FAPERJ, etc., tenho dinheiro, faço a minha linha de pesquisa e entrego alguma coisa para a sociedade. Hoje é muito mais complexo. Quando a gente cria um projeto e eles têm um programa e a gente tem vários formatos para se fazer hoje em dia, a gente não pensa só no conhecimento da universidade. A gente pensa em como cada turma vai participar desse processo. Então, por exemplo, a gente tem um programa que é o Rio.IA, que ele tem a participação da Prefeitura do Rio de Janeiro, da ABDI, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento das Indústrias, tem a participação de startups e tem a participação da PUC. Cada um desses atores tem a sua contribuição a dar e o seu conhecimento específico a aportar dentro do projeto, do programa. Essa troca é que ela tem que ser bem articulada. Então, quando a gente pensa no projeto, a gente tem que pensar nesses diferentes atores e como eles vão poder ali contribuir para essa troca. É até interessante você tocar nesse programa, porque eu participei com o Léo, nós fizemos um podcast
de lançamento dele lá no Arca. Eu tenho um podcast de editais e ele participou comigo para lançar o edital, para que pudesse ter mais capilaridade e que as startups ficassem conhecendo o edital. Muito interessante. E funcionou o podcast, porque nós tivemos, nós selecionamos 8 startups, porque era o que estava previsto, mas a gente teve 117 startups que submeteram as suas soluções para esse projeto específico. E a ideia é que o programa é o desenvolvimento de uma POC. Então, é com uma indústria, então a indústria já está inserida no processo, a BDI está inserida no processo até para a seleção das instituições e das startups, e a PUC entra com a metodologia, né, o processo todo de condução dessa POC. Então, o ambiente de inovação ele é complexo. Né? A gente não pode pensar só a universidade vai transferir conhecimento. Não é isso mais. Cada ator tem o seu aporte de conhecimento, até a própria startup. E a indústria vem com experiências que a universidade não tem. Eu depois vou voltar nesse assunto, Débora, porque me interessa muito uma próxima rodada nossa sobre lei do bem também, que é algo que eu acho que você tem muito a contribuir nessa jornada, nessa tríade entre a universidade, a questão do P&D e também as empresas e as startups. Aí, numa próxima rodada, nós tocaremos de novo nesse assunto. Esther, considerando a pesquisa desenvolvida pela área biotecnológica e a saúde da Unifase, especificamente na área de células-tronco, que é a sua área, qual a importância da pesquisa aplicada para o conhecimento científico e para que esse ultrapasse os limites dos papers e das patentes e consiga, de fato, gerar transformações nessa sociedade? Bom, boa noite. Já é boa noite, né? Já. Eu estou ouvindo uma interferência, não sei... Tá tendo uma microfonia, sim. Uhum. Bom, quando nós falamos de um desenvolvimento, de uma pesquisa, né, ela nasce de uma pergunta, de um questionamento, né, de um problema, muitas vezes, né. Falando especificamente, né, a gente está falando da área de saúde, de células-tronco. Não sei se vocês estão ouvindo essa microfonia. Não, então está tudo bem. Não está para vocês, então tá bom. Então está ótimo. Tá. Então, vou dar um exemplo que nós tivemos recentemente, que nós estamos vivenciando, melhor dizendo, né? Bem, diante, por exemplo, é que para mim já está muito... Eu não estou conseguindo... Bom, eu vou tirar um pouquinho o fone, que para mim está muito... Agora está melhor. Senão eu não consigo. Bom, mas diante, então, de uma... vou dar o exemplo nosso, né, do desenvolvimento de uma pesquisa para tratamento de osteoartrite, né, com células-tronco. Né? Nasceu de um problema, que era, poxa, temos uma degeneração, podemos desenvolver uma degeneração, uma osteoartrite, né, da articulação temporomandibular, diante de uma sobrecarga de função, né? Não quer dizer que todo mundo que tenha essa sobrecarga de função vai desenvolver, né? Mas o apertamento dentário é um fator de risco, sim. Bom, e esses pacientes desenvolviam, então, uma doença, podendo cursar com dor, enfim. E o que a gente pensou, né? Vamos desenvolver um tratamento esse com células de septo nasal. Isso foi uma pesquisa, né? Mas a partir dessa pesquisa, o que se pensou? Poxa, pode ser um produto. Só que na época que nós desenvolvemos essa pesquisa, as legislações nem falavam sobre isso, né? Sobre desenvolver-se um produto, sobre a possibilidade de termos um registro de produto para terapia celular, né? Então, na época, inclusive, nós desenvolvemos um estudo clínico, que inclusive já foi publicado, nós tivemos 2 publicações a partir desse estudo. Só que a questão foi, mas a gente pode desenvolver um produto. Mas vejam que, embora não haja uma dissociação, vincular uma pesquisa ao desenvolvimento de um produto para que ele efetivamente chegue até a população não é algo tão simples.
quando a gente fala, vou falar especificamente desse produto, né, quando a gente fala da área de saúde, mas para as outras áreas segue um curso também semelhante, é preciso haver o quê? Uma sequência de desenvolvimento. E muitas vezes, quando a gente fala de uma pesquisa, a gente não sabe qual é o fluxo de desenvolvimento. Então, por exemplo, para medicamentos, produtos para a saúde, cosméticos, a gente vai cair num fluxo que envolve ensaios pré-clínicos, que envolve ensaios in vitro, às vezes ensaio em vivo, até chegar na pesquisa clínica, né? No estudo clínico. Então, isso tudo é importante para que a gente tenha um registro de produto. Só que quando nós desenvolvemos uma pesquisa, isso não é de conhecimento. Então, tornar isso intencional, desde o começo, é de fundamental importância, porque muitas vezes a pesquisa ela não está necessariamente vinculada ao desenvolvimento de produto, né? Obrigada. Então, desculpa, só mais uma. Então, publicar, ter uma patente é importante, mas para que efetivamente a gente chegue até, né, a população, é importante que a gente tenha esse propósito e essa intencionalidade, né? Sim, o processo como um todo, né? Que faça o processo como um todo. Escutou? Tá ruim, né? Não, eu falei que faça o processo como um todo, né? Justamente. Uhum. E para você, Bruno? Oi? Tá me ouvindo? Tá. Bruno? Bruno? Considerando a sua experiência, tanto como pesquisador na área da computação quântica, quanto como diretor da instituição voltada à formação de profissionais de tecnologia, como você enxerga o papel das instituições de ensino na preparação de pessoas capazes de contribuir efetivamente para a jornada de inovação das empresas? Então, Ingrid, eu acho que você falou, né, nessa sua fala uma palavra super importante: pessoas, né? Porque o nosso próprio, né, o tema do nosso painel, quem transforma conhecimento e inovação são as pessoas. Né? Gente como a gente. Gente como a gente, justamente, né? E a tecnologia, né, ela não transforma, né, conhecimento e inovação sozinho. Isso não é sozinho. Então ela precisa da universidade, né, dos centros de pesquisas, ela precisa, né, a universidade também não faz isso sozinho, ela precisa também das empresas, né, precisa de pessoas. Né? Então, quando a gente fala, né, voltado agora para a universidade, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é um conhecimento sólido. Né? A gente tem que se apropriar disso. Os nossos alunos, né, quanto os nossos professores, essa questão do conhecimento sólido daquilo que ele está querendo fazer. Então, isso é super importante para a gente. Né? Por quê? Através, né, desse conhecimento, né, que ele vai estar ensinando essa tecnologia. E a tecnologia por si só também, como já falamos, ela não faz essa diferença da inovação. Né? Então, hoje, né, a gente aprende a tecnologia, só que daqui para frente ela vai mudar essa tecnologia. Então está muito dinâmico isso. Né? Então hoje eu estou aprendendo a aprender e aprendendo a desaprender, porque tudo está mudando. Se a gente for pensar, né, olhando para as tecnologias hoje que nós temos, né, de inteligência artificial, de computação quântica, de robótica, né, medicina assistida. Então nós temos várias tecnologias que, se for pensar um pouquinho para trás, era ficção científica e hoje já se tornou realidade. Então, esses profissionais que nós estamos incluídos nisso, principalmente essa geração que está dentro dos bancos escolares, dentro da academia, tem que passar isso para os nossos alunos. Nós estamos sempre estudando, nunca paramos de estudar. Estamos a relação teórica e prática na prática e na teoria, né? Justamente. E aí eu acho que agora, falando um pouquinho da parte desse conhecimento junto às instituições de ensino, isso está mudando porque não é aquele pensamento que o aluno tinha antes, o que cai na prova. Eu acho que nós estamos mudando isso para como que eu resolvo aquele problema, como que eu entendo aquilo ali. Né? E tudo começa, né? A inovação é muito simples. Ela começa através de um problema. O que eu posso fazer para tentar resolver aquele problema? Né? Eu já tenho uma solução, será que eu posso fazer essa solução melhor do que já existe? Então, hoje nós temos um conhecimento muito rápido. Está, né? na nossa mão, no celular, né? Na internet. A gente tem livros, nós temos todo o conhecimento. Né? Agora, o que eu faço com todo esse conhecimento? Eu tenho que saber usar esse conhecimento. Por isso, precisamos ainda, né, dos professores, da instituição de ensino, para poder focar e direcionar os nossos alunos. Eles aprenderem como fazer, como pensar, como prototipar, como desenvolver, como errar.
né? Porque o erro, a gente aprende muito com o erro também. Então a gente não pode falar que vai sempre acertar, não. Nós já erramos muito, né? Muitas vezes. Você tenta uma solução, não deu certo. Então, mas eu aprendi que por aquele caminho não dá, eu vou por um outro caminho, né? Poderemos dizer, então, que isso traz, a tecnologia traz mais uma sagacidade, uma indagação pela prática do conhecimento e da conquista de você realmente testar e induzir realmente a fazer acontecer? Então, é isso que a gente quer, não só ficar no campo do conhecimento, né? Como foi colocado só do artigo técnico, né? Da pesquisa técnica. Hoje, a gente quer a pesquisa aplicada. Exatamente. Dá um retorno para a sociedade, né? De todo o investimento que nós temos, né? Nos centros de pesquisa, né? Das universidades. E nada melhor do que você poder aplicar o que você desenvolve lá dentro com os seus alunos, transformar isso num produto, algo que pode melhorar a sociedade. Com certeza. Sabe uma coisa que me incomoda um pouco, Bruno? Eu dei aula na pós-graduação e a sala de aula me incomoda. O professor está na frente e os alunos não interagirem. Isso até hoje me incomoda. Então, geralmente faço método Paulo Freire. A gente não ficar como um monólogo ali, né? Exatamente. Eu faço em roda, em círculo. Isso na pós-graduação funcionou muito bem, porque eles estavam sem interagir um com os outros. E depois a coordenadora me perguntou: o que você fez com esses alunos? Porque eles mudaram. E muda realmente o comportamento. Eles começaram a ficar mais interagindo e a fim de estarem ali no curso. Então, se a gente ainda for pensar, né, Ingrid, nesses alunos que vão chegar ainda, que são os nativos digitais, imagina quantos nós, professores, né, não vamos ter que mudar a nossa maneira de ensinar. Né? A metodologia tem que mudar, porque senão esse aluno vai nem olhar para você mesmo, ele vai para sua aula Exatamente. mais. Né? Exatamente. Então, acho que nós temos aí para frente, né, uma grande transformação na educação, né, uma valorização do professor, uma mudança de paradigmas. Né? E isso Paulo Freire já falava lá atrás e nós não mudamos até hoje. A tecnologia está aí e a sala de aula não mudou. Ou seja, ainda temos um caminho pela frente. Mas nós sabemos que a gente tem condições de fazer isso. Vamos lembrar um pouquinho da pandemia, né? Via a pandemia, o isolamento total, as instituições tinham que continuar funcionando. Em menos de uma semana, todo mundo se arrumou, começou das suas aulas, mesmo que remota. Então, a gente tem essa possibilidade, né, com criatividade, de poder levar algo desse tipo, né? Com certeza. E você, Tadeu, considerando a sua experiência à frente da pós-graduação do LNCC, você tem acompanhado um movimento de pesquisadores que desejam ir além da carreira acadêmica e levar seus conhecimentos para o mercado, né? Seja atuando em empresas, desenvolvendo pesquisas em parcerias com elas, ou até mesmo empreendendo. Quais são os principais desafios dessa transição entre a cultura da pesquisa e a dinâmica empresarial, que é um pouco o que nós falamos também com a Débora? Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade de apresentar aqui o que a gente faz na LNCC. Nós, entre outras atividades, temos esse programa de pós-graduação em modelagem computacional, né, que é um programa interdisciplinar. Ele não é um programa de computação, ele não é um programa de matemática, ele não é um programa de engenharia. A ideia do programa é formar pesquisadores, né, ou profissionais competentes nessa integração entre essas áreas. E, sobretudo, num curso como esse, que demanda, e o Bruno conhece bem, né, uma formação de base transversal, né, e junta-se a isso, né, o interesse de que isso seja feito de uma forma rigorosa, né, com rigor metodológico e científico. O que eu vejo como principal desafio, principalmente para o nosso programa, é o descompasso temporal. Né? Então, eu dou aula de arquitetura de software lá, estou até com um aluno ali no público, né? Eu dou aula de arquitetura de software nesse programa, que o objetivo é mostrar, não para o pessoal da computação, porque esse já conhece, mas para o pessoal das engenharias, da matemática, como é que se pode desenvolver um bom software. Né? E uma das coisas que eu falo é sobre atributos de qualidade, né? Como que a gente mede a qualidade de um software, de um bom software. Né? E um desses atributos de qualidade é o time to market. Né? É o tempo que você leva para entregar a tua solução. E eu sempre brinco com os alunos, né? Como um exemplo de time to market é o time to market dele. Né? Qual o time to market de um aluno de mestrado? 2 anos. 2 anos acaba o mestrado. De doutorado? 4 anos. 4 anos acaba o doutorado.
Essa temporização do trabalho acadêmico, ela não tem um sincronismo óbvio com o tempo que a empresa precisa, né? A gente teve uma vez um projeto em colaboração com o Serpro, Dataprev e Telebrás, há muitos anos atrás, né? E eu vi de um membro de uma dessas empresas comentando, porque a gente tem consciência de que o tempo de entrega de vocês é diferente, mas falando de uma forma crítica, assim, quase pejorativa, no sentido de vocês são muito lentos para a gente, né? Mas a gente tem que ter a perspectiva, né, de que realmente a gente tem linhas de tempo e de ação diferentes, né? E isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração sempre que a gente for estabelecer uma parceria, que não pode ser uma parceria pontual, tem que ser uma parceria a nível de projeto, onde se vislumbre, né, um tempo maior de maturação nessa parceria entre a academia e testagem e a empresa. também, né? Um processo de testagem, até um pouco como a Esther colocou, né? Assim, você não constrói um paper de um dia para a noite, né? Aí entra numa outra questão, né, que é a própria barreira linguística, né? Assim, como que esses dois mundos conversam, né? Então, o conceito de risco, né? O que é o risco para uma empresa que vai investir numa nova tecnologia, visando um novo produto, e qual é o risco acadêmico? A academia, Estágio de conhecimento, né? ela trabalha com risco, mas é um risco diferente, porque a pesquisa ela pode dar errado. A gente torce para não dar, né? Porque a gente quer publicar resultados positivos. É até uma crítica, uma autocrítica, né, da nossa área, porque a gente evita publicar sobre fracassos. A gente só publica sobre sucessos, né? Então, esse é um outro ponto também, né? Tem um terceiro, né, também, que tem um pouco a ver com, lembrando aqui a palavra que eu tinha anotado aqui, letramento, né? Letramento empreendedor de quem está na academia, né? Então, a gente tem uma questão, né, que é, por exemplo, como é que a gente desvincula a paixão que o pesquisador tem pela solução que ele desenvolve. Porque muitas soluções elas são trazidas em função de problemas práticos que aparecem que você quer resolver. Mas muitas vezes o pesquisador ele desenvolve uma teoria, desenvolve uma metodologia tão sofisticada, tão coesa metodologicamente, tão rigorosa, que ele se apaixona por aquela solução e esquece o problema que ele está resolvendo, né? Então a gente tem descompassos temporal, linguístico e mesmo de conhecer o outro lado que eu acho que são impactantes nessa integração. E a gente está a passinhos de tartaruga, mas é o que dá para fazer agora, tentando atacar esses pontos aí até com a ajuda do próprio Serratec. Muito interessante. Algum de vocês já trabalhou com Lei do Bem, colaborando nesse processo junto a alguma empresa? Quer falar um pouco da sua experiência, Débora, para a gente? Porque esse é um grande gargalo no mercado, né? O próprio Sebrae tem conversado bastante comigo em relação a isso, da falta de experiências no mercado para atuar conjuntamente. Pode falar um pouco para a gente sobre? A gente tem vários mecanismos de incentivo, né? Alguns são fiscais, quer dizer, para quem não conhece, né, a Lei do Bem, de uma maneira muito simples, você, ao invés de pagar imposto, você usa aquele valor que você estaria pagando de imposto para um projeto de P&D. Espera aí só um instante. Você, empresa, indústria, tá? Não é você startup. A startup, ela vai trabalhar conjuntamente com a empresa e a universidade, correto? Isso. Para a startup, existem outras formas de você buscar financiamento ou isenção, né? Então, por exemplo, existe a Embrapi, que tem todo um braço de frente, o próprio Sebrae, trabalha com startups, mas se você já é uma empresa que já está no mercado, por exemplo, a gente trabalhou com a Lei do Bem com uma seguradora, a Mangeral Aegon, que ela é meio brasileira, meio holandesa. E a gente fez um programa com eles e eles entraram no programa sem a perspectiva de usar a Lei do Bem. Depois eles perceberam que eles podiam usar, até porque a gente ficou provocando. E aí a gente, junto com eles, a gente montou como seria todo o trabalho e a gente não fez a parte, porque você tem que fazer toda uma parte contábil, né? Tem que fazer um projeto. Eles contrataram uma empresa especializada que existe no mercado,
para pegar tudo que eles fizeram e transformar num projeto que pudesse trabalhar com a lei do bem. Então, é uma maneira muito interessante das empresas pensarem em, ao invés de pagar um imposto direto, para o governo trabalhar essa parte do PID, porque isso é previsto, né, através da lei do elas bem. têm uma dedução de 1% do imposto, enquanto empresa proponente na indústria para desenvolver o PID. A navegação disso não é simples. Não é simples, é Porque complexo. é cheio de pegadinhas, vamos dizer assim. A vantagem, por exemplo, quando a gente faz a parceria com as empresas, é que a universidade, especificamente o ECOA, já tem muita experiência em trabalhar com a lei do bem. Então, desde o início, a gente já começa a orientar a empresa em como ela deve se organizar, o que ela deve fazer de processo, tem que fazer documentos, depois tem que prestar contas. Mas depois que a pessoa encontra o caminho, não é uma coisa impossível de fazer. Tanto que a gente já tem mais de uma empresa que fez isso. Eu dei um exemplo da MAG, né? Que todo o programa eles conseguiram colocar dentro da lei do bem, mas não só esse tipo de indústrias, mas muitos outros. Então, é interessante ter, às vezes, parceria com institutos como os que a gente tem aqui, que tem experiência nisso, para poder justamente poder estar orientando a empresa. O mais interessante é desenvolver as soluções conjuntamente com o setor de vocês, né? A pesquisa e o desenvolvimento. Aí tem várias frentes, tem várias maneiras de fazer. A gente também trabalha com a Lei Rouanet, a gente trabalha com a Embrapi, com a ANP. Tem várias maneiras de você estar facilitando ou o retorno desse valor ou acesso a algum tipo de financiamento. E é o que eu falei, quando a gente tem experiências como a gente tem aqui no palco, a gente já conhece os caminhos. Pode dizer, olha, nesse caso, vamos tentar isso aqui, naquele outro caso, vamos tentar aquilo lá, para poder facilitar esse processo de inovação que a gente quer alcançar. Né? Na verdade, é como enquadrar cada caso. Cada caso é um caso, né? E aí, pensando em transformar conhecimento em inovação, nós estamos aqui com algum tempinho ainda. Nos deram mais um tempinho aqui, olha, o pessoal está sendo generoso, hein? Aí eu vou pular para a Esther. Você poderia compartilhar algum exemplo de pesquisa ou iniciativa que demonstre como esse conhecimento pode chegar às pessoas e impactar concretamente suas vidas, Esther? Uhum. Bom, acho que eu posso até continuar. Estava dando para ouvir? Tá. Aquilo que a gente estava falando, né, em relação ao desenvolvimento de um produto de terapia avançada, né, terapia celular. Nós temos tido apoio da FAPERJ, CNPq e atualmente da FINEP. Então, um passo bastante importante é a gente ter uma continuidade, né? Você estava falando, né, Tadeu, que o aluno de mestrado ele tem lá um tempo de 2 anos, o de doutorado 3, 4 anos, né? E isso fica entrecortado. Quando a gente tem um processo, né, que ele é contínuo, e planejado, eu sei que é um desafio, sempre é um desafio, né? Mas quando a gente consegue ter esse desafio planejado, fica muito mais, digamos assim, alcançável, né? Chegar-se até um produto final, né? A gente tem esse exemplo, a gente tem tido parcerias, como, por exemplo, com o Inmetro, com outras instituições, né? E a gente tem estado muito perto da Anvisa também. Então, isso é uma coisa importante. Acho que a gente, nesse processo de desenvolvimento, a gente não pode estar isolado, tem que ter parceiros e tem que estar em contato com quem regula o processo. Né? Então, por exemplo, nós temos feito parlatórios com a Anvisa. Isso tem ajudado muito no processo de desenvolvimento, né? Porque, realmente, registrar um produto de terapia avançada é muito semelhante ao processo, ao desenvolvimento de um medicamento. Só para ter uma ideia, a gente começou nessa história em 2016, com um estudo, uma pesquisa. Então, mas naquela época, como eu falei, a gente não tinha ainda a noção de que poderia virar um produto. Quando a gente sabe onde que a gente quer chegar, eu acho que é muito mais fácil esse processo, né? E esse é um exemplo. Ontem a gente teve saiu o resultado preliminar do edital de pesquisa para o SUS. Né? E nós tivemos um trabalho aprovado também. A Unifase teve um trabalho aprovado que visa, basicamente, desenvolver um teste mais rápido de acompanhamento, de diagnóstico e acompanhamento de glaucoma. Estou dando esse exemplo por quê? Porque é importante esse olhar para a necessidade. Então, quando a gente conhece, vou dar o exemplo da nossa instituição, né? Mas quando a gente tem lá o hospital
escola, né? Hospital de ensino, Alcides Carneiro, ambulatório escola, quando a gente tem as unidades de estratégia de saúde da família, quando a gente tem um olhar para o que está acontecendo e para o problema, fica mais fácil, né, de a gente gerar essa pesquisa aplicada e trabalhar para efetivamente ter a solução. E aí, quando a gente coloca essa solução, a gente também tem como avaliar o impacto dessa solução. Então, esse ecossistema acaba sendo favorável também, né, desde que haja essa intencionalidade, né. O SUS realmente é muito avançado, né? Ele serve de política pública para orientar outras políticas. Eu sou fã desse sistema. É muito completo. É. Tadeu, e você poderia nos dizer, podemos criar caminhos para esses conhecimentos de alto nível desenvolvido no ambiente acadêmico e para que esse se transforme em startups, novos negócios e soluções em parcerias com as empresas? Não sei, não. Não? Não, mas a gente está tentando, né, Thaís? Então, não sei no que vai dar, mas a gente está tentando. Vamos criar esse ecossistema juntos? O que nós estamos tentando, né? Bom, que é uma coisa óbvia, né? Aproximação com o setor produtivo, procurando maneiras de permitir essa interação, né? Então, tivemos, eu não lembro o mês, mas já faz alguns meses, né, Thaís, que nós tivemos um evento de matchmaking aqui entre o LNCC e o maio, entre o LNCC e o Serratec, onde nós fizemos pitch. Imagina um pesquisador fazer pitch, né? Pitch dos pesquisadores, apresentando o que eles desenvolvem, ou seja, soluções, né? Ele está com o martelo, né, mas está procurando um prego para bater, e as empresas mostrando, né, as suas áreas de atividade, projetos, enfim. Foi uma experiência muito enriquecedora, né? Ali na hora foi muito legal ver essa interação, mas a gente está sentindo falta o clique, né? Que vai fazer. O desdobramento disso tudo, né? Exato. Aonde vamos chegar? Qual é o legado? Exato. A gente tem experiências bem-sucedidas, né, com a indústria, mas são casos em que, historicamente, isso já acontece bem, né? Por exemplo, o financiamento via ANP. Então, nós temos parcerias históricas com a Petrobras, mas agora não só a Petrobras, né? Equinor, Total, né? Total Energies, Qatar, que são empresas do setor de óleo, óleo e gás, né? Setor de energia, mas especificamente óleo e gás, e que identificaram nos métodos que a gente desenvolve, os métodos matemáticos e nos simuladores que a gente desenvolve na LNCC, uma oportunidade de melhorar os processos, né, dessas empresas, especificamente na parte de captura de gás carbônico, né, como que você tira o gás carbônico da atmosfera e enclausura ele em campos de petróleo que já estão desativados para reduzir a pegada de carbono, né? Isso envolve modelagem computacional de altíssimo nível, métodos numéricos muito sofisticados. A gente tem esse ferramental, mas a gente só não sabia direito para quê, né? E agora a gente sabe, né? A gente tem esses exemplos. Mas isso na área de óleo e gás, isso é clássico, é histórico, sempre aconteceu e acho que vai sempre acontecer. A gente precisa, né? São grandes empresas e que são empresas que não estão investindo porque elas são boazinhas e querem investir, né? Estou usando as palavras de pessoas da Petrobras dizendo: a gente investe porque a gente é obrigado a investir. E aí aproveita para introduzir processos novos, né? Quando a gente está lidando com empresas de pequeno porte, com startups, é diferente, né? Então a gente está procurando maneiras aí junto com o Serratec de viabilizar isso. E do nosso lado, né, do lado do programa, é importante a gente também se mexer no sentido de preparar melhor os alunos para que eles, saindo do programa, né, e não seguindo a carreira acadêmica, eles não terem o choque de realidade de entrar numa empresa e desconhecer os processos de inovação que podem ter dentro dessas empresas. Então, atividades extracurriculares para formação de bootcamps, por exemplo, de apoio, né, à preparação desses alunos. São atividades que a gente está trabalhando, alguns com Serratec, outros não, mas nessa direção. E nós ainda temos um desafio para 2030 muito forte aí, trabalhar essas ODSs, são 17 ODSs, agora 18, para as metas de 2030 realmente não serem apenas no papel.
serem na prática, porque muitos dizem que estão alinhados, mas na prática não fazem absolutamente nada, não é? E você, Bruno, quais as competências você acredita que esses profissionais precisam desenvolver para transformar o conhecimento adquirido na formação acadêmica em soluções e novas possibilidades dentro desse mercado? Então, eu vou ser até um pouco suspeito para falar, né, nessa questão, porque eu sempre gostei de desafios aplicados. Então, no meu mestrado, né, quando eu fiz lá 26 anos atrás, né, eu fiz na UFRJ, nós desenvolvemos um sistema que no Brasil não tinha ainda. Né? O pessoal comprava, a gente chamava ainda na época de DLL ainda, né? Comprava de fora. Nós desenvolvemos aqui uma solução Tupiniquim. Hoje eu acho que isso não acontece mais tanto, mas nós sofremos muito porque eles não acreditavam na nossa solução. Achavam que a solução, né, dos outros, que era uma húngara, que era na época que só usava, nós desenvolvemos um sistema de reconhecimento automático de placas de veículos. A gente tinha uma câmera que capturava a imagem do veículo e fazia o reconhecimento da placa do veículo, ia na base de dados e trazia. Isso estou falando de 2000, há 26 anos atrás. Então, era muito processamento de imagens, a máquina tinha que ser muito boa, a gente não tem os recursos computacionais que temos hoje. Então, tinham diversos desafios que nós fomos lutando, conhecendo e desenvolvendo. E conseguimos chegar numa solução muito interessante, né? Eu tive investimento do Detran, na época, ele colocou R$300 mil, isso há 26 anos atrás. Então, na minha pesquisa, né, eu tive 12 estagiários, então ficou um negócio muito grande mesmo. Né? E desenvolvemos, e o Detran, no final, acabou que ele não implantou, porque toda hora troca, né, governo, então existem as trocas de presidente, e ficamos na mão, né, com uma solução para o mercado. Aí o que nós decidimos? Né? Lá nós temos a incubadora da COP, na UFRJ, nós incubamos uma empresa. Quem participou? O meu orientador, né, eu e 2 estagiários que estavam na época com a gente. Então, nós criamos uma startup, né, ganhamos muitos prêmios, não ganhamos dinheiro, ganhamos muitos prêmios, né, mas desenvolvemos, qual é o grande problema? Ganhamos muitos projetos de FAPERJ, de FINEP, mas como a nossa solução era sempre muito de ponta, a gente tinha que trabalhar com gente muito boa. E para ter essas pessoas boas, Deus sabe bem disso, eu tenho que pagar muito bem, senão esse pessoal não vai trabalhar conosco. Então a gente movimentava muito dinheiro, mas sobrava muito pouco dinheiro. Porque para a pesquisa levada, porque nós queríamos fazer, tinha que ser muito bem feito. Só uma colocaçãozinha, na época nós desenvolvemos um sistema que a gente chamava de Audio Fingerprint. Era você tirar informação das músicas, que antigamente, agora isso já mudou também, mas nessa época, na década dos anos 2000, existiam as empresas que trabalhavam para o ECAD, né, para fins de direitos autorais, e ficava um monte de gente assistindo música o dia inteiro. Era impressionante aquilo. Olha, temos que conversar também, faz parte da minha área. Nós desenvolvemos um sistema que a música, a gente extraía a crédito da música, gerava uma base de dados. Quando via uma música nova, a gente gerava aquela música, não estava na nossa base de conhecimento, isso era tudo automático. Foi um sistema que nós trouxemos 5 pessoas que tinham capacidade no Brasil para trabalhar com isso. Né? Então quase ninguém tinha. E tivemos um problema depois com a empresa que nos contratou. Até hoje nós não fechamos essa empresa, essa startup, porque tem um embrólio na justiça em que essa empresa pegou e disse que nós não fizemos o que se propunhamos a fazer. E nós fizemos, e eles contrataram por fora 2 pessoas trabalhando com a gente para desenvolver algo. Isso até hoje porque já foram 5 auditores, né, que a Tribunal de Justiça trouxe, e nenhum tem capacidade técnica para dizer se aquilo é verdade ou não. Porque quem tem capacidade técnica somos nós, que conhecemos o sistema. Então isso nunca vai dar. Então eu digo que, para desenvolver algo junto no meio acadêmico, primeiro, tem que gostar e querer desenvolver algo aplicado. Tem que se dedicar, né? Não tem jeito disso. E tem que ter um envolvimento, aí vem do seu orientador, né, daquele grupo seu de pesquisa, para desenvolver. E sempre que você conseguir um fomento, isso ajuda bastante. Porque você pode pagar os seus alunos para trabalhando junto com você, e aí a produção, aí é o tempo que o Tadeu falou, né, que o time não é o mesmo, a gente consegue acelerar um pouco mais isso. Então, dessa forma é bem interessante. E para finalizar, né, no meu doutorado também, eu tentei fazer algo totalmente prático e totalmente fora do contexto. Eu trabalhei minha parte foi com redes neurais quânticas, e eu trabalhei com arqueologia. Olha só, fui fazer a parte de reconhecimento de artefatos arqueológicos do projeto do PISP, foi aquela movimentação de águas do Rio São Francisco, que interessante, onde acharam um monte de sítios arqueológicos, e o pessoal lá, né,
da área de arqueologia, tem um trabalho muito grande. Nós desenvolvemos um sistema para agilizar isso, trabalhando com computação quântica. Então, o que eu quero dizer não se apeguem àquilo que tem que ser algo que eu não conheço. Eu não conhecia nada daquilo. Então, o difícil, o misterioso, pode ser que a solução chegue através dela. E foi bem interessante isso. Eu acho que a criatividade, o desconhecido, a gente tentar descobrir, né? Isso é muito interessante para a gente. Bruno, o que o Bruno está dizendo pense fora da caixa, seja múltiplo, né? Ouse. Eu concordo com você plenamente, tá? Eu sou assistente social, mediando esse painel, especialista em Sociologia e Saúde pela Faculdade de Medicina do Porto, em Portugal. Tenho experiência pelo SUS em saúde, né? Venho da tuberculose, do HIV/AIDS, e economia criativa, sustentabilidade, impacto social e inovação. Estou aqui mediando o painel com esses doutores e é isso. Então, assim, ousem. O que vocês podem fazer é, o tempo inteiro, inovar. Pensar que a tecnologia, ela não é só a tecnologia através da informática. Ela é tecnologia social, ela é tecnologia de pessoas, ela é a tecnologia humana. Você começou a falar de gente, de pessoas. O como é importante, né, Bruno, a gente se relacionar, né? Então, é possível você crer em você. Uma palavra de cada um para nós finalizarmos. Eu falo conexão. Você, Bruno? Criatividade. Formação. Esther? Eu vou na ousadia. Gostei. Boa. Débora? Débora, tá sem voz? É que caiu. Eu vou falar cocriação. Muito bem. Muito obrigada a todos que ficaram até o final. Obrigada a Thaís pelo convite e a todo o ecossistema Serratec. Muito obrigada ao público que ficou até aqui. Muito obrigada a vocês. Bruno, Antônio Tadeu, Esther e Débora. Muito obrigada.